Hello guys, good morning, how are you? Estão? I hope you're well. Espero que estejam all very good. Tired, né? Vocês estão cansados de ficar em casa, né? But it's necessary. Bom, galera, vamos lá para correção. Então, vocês tinham aí as diferenças entre o past simple ou simple past e o present perfect. Então, as atividades que vocês tinham, vocês iriam observar as time expressions with the past simple. Yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, between 1985 and 2017, tá? Entre os anos. Então, sempre que tenha uma data específica, um momento determinado, eu uso, né, o simple past. E aqui vocês viram que pode ser com o acréscimo do ed ao verbo, né, regular, e a segunda lista da coluna, a segunda coluna da lista de verbos irregulares para o simple past, ok? Então, vocês tinham alguns exemplos aqui. O present perfect, que é o que a gente está vendo há algum tempo, as expressões que aparecem nele não são muitas, mas aparecem. Então, today está relacionado ao hoje, this week, esta semana, this month, este mês, this year, este ano, since January 2018, né, desde janeiro de 2018. Então, eu tenho alguma referência de tempo, mas ele não está totalmente determinado, ele está meio impreciso. Tá? Recently, recentemente, lately, né, ultimamente. Então, são expressões que podem aparecer com present perfect. E aí, vocês vão fazer o quê? Have ou has, de acordo com o sujeito, mais o verbo com acréscimo de ed se ele for irregular, ou, se ele for irregular, have ou has, mais a third column, a terceira coluna da lista de verbos. Então, aquela listinha de verbos, ela tem que ser seu carro, chefe, ela tem que estar com você. Então, ou você coloca lá no seu caderno, eu falei para vocês que podiam imprimir, colar no caderno, né, ou deixa lá no seu celular salvo, né, você precisa dela para realizar as atividades, ok? E aqui vocês têm, né, se for interrogativa no passado simples, eu preciso do did na interrogativa, do didn't na negativa. E o present perfect, a gente já sabe que é só trocar a ordem, ok? Então, vocês tinham aqui, ó. Vocês tinham que marcar no exercício 1 a alternativa correta. Então, Paul and James to Paris several times. Eles viajaram para Paris diversas vezes. Eu não sei quantas vezes foi, nem quando foi. Então, é present perfect. Paula and James é have. E eu preciso do acréscimo do ed, porque ele é um verbo, né, e regular. Tá? Deixa eu tentar fazer uma bolinha aqui para vocês. Então, aqui seria a letra A, né? Consegui, deixa eu ver aqui, ó. Letrinha A. Ok? You and Sarah see the movie yesterday. Eu tô determinando o tempo, ó. Yesterday, ontem. Vocês viram o filme ontem? Ah, então aqui eu preciso do simple past. E para perguntar no simple past é o did. Vocês tinham lá, aqui, ó. Para fazer a pergunta. I have never. Eu nunca andei de bicicleta. Você pode me ensinar a andar? Então, aqui é uma experiência. Eu nunca andei passado, mas ainda não andei. Então, é present perfect. O verbo, terceira coluna da lista. Ridden. Have they ever in a hot air balloon? Né? Você já voou em um balão de ar? Tá fazendo uma pergunta, experiência, tá? Não perguntou quando. Então, eu tenho have aqui, eu tenho ever. Did, já apareceu o did aqui, então eu sei que é simple past, ok? Qual é o verbo que eu vou usar, tá? Na resposta. Então, o verbo é o have. No passado, ele tem, ó, então presta atenção. Did you have a good time? Você teve um bom tempo aí, uma boa vez, alguma coisa assim, foi boa? Yes, we, se eu perguntei com did, eu vou responder com did. Afirmativa. 6. My family and I at
home last Saturday. Last Saturday é sábado passado, então é passado simples. Eu determinei quando a ação ocorreu. Minha família e eu. Pode ser wasn't? Não, porque o wasn't é de I, he, she, it. Então só pode ser weren't. Pode usar haven't? Não, porque não é present perfect, ok? Aqui. You ever seen a ghost? Você já viu um fantasma? No, I haven't. Ah, então eu tô perguntando no present perfect, porque eu não determinei tempo. Então, have, haven't. John check his email, né? O John já conferiu aí os e-mails dele. Yes, sim, ele conferiu. Então, aqui não tá determinando o tempo, então não pode usar did, que é de passado simples. Então, eu vou usar o have ou o has. Se eu tô perguntando com o John, só pode ser has. Se a minha pergunta é com has, a minha resposta também tem que ser com has. Então, é a B, tá? Aqui, ó. Essa aqui, B, ó. The children have been watching TV an hour. Então, as crianças assistiram, né, TV, ou estão assistindo TV, ou têm assistido TV, né, por 4 horas, né? Então, eu tenho, por 1 hora, desculpa. Então, eu tinha o was, que é verbo, não poderia ser. Aí, eu tinha for, que é para, né? E since, que é desde. Ou por, no caso aqui, o for. Então, eles, né, têm assistido TV por 1 hora. Então, não é um ponto de início, e sim uma duração de tempo. For eu uso para duração de tempo. Começou, continua a duração, tem um período, tá? Why you at the hospital? Porque você foi ao hospital? Porque eu estava doente. Ah, então aqui eu tenho o verbo be. Ah, o verbo be, ele não precisa de auxiliar nenhum. Ele mesmo faz interrogativo. O que eu tenho que prestar atenção aqui? You, para you é sempre were. E para I é sempre were. Então, a letrinha A. Tá? Então, essa era a primeira atividade. A segunda, vocês tinham que completar. Tá? Mas a mesma coisa, você vai prestar atenção aqui no sujeito e na, expressão de tempo. Last night, noite passada. Passado simples. O passado do verbo, né, no caso aqui que é o verbo see, que é o verbo ver, é a segunda coluna da lista de verbos só. Ok? Então, I saw that program about telepath last night. Eu assisti um programa sobre telepatia a noite passada. He, o verbo é o come. Week ago. A week ago, 1 semana atrás. Determinei o tempo. Então, aqui também é passado simples. Came, segunda coluna da lista de verbos, ok? Last week, semana passada. Determinei o tempo também, tá? Ela me telefonou para me informar, para me falar sobre um assunto. Então, aqui, ó, verbo regular, só acréscimo de ED. Passado simples. Phone, ok? Ele me telefonou. He traveled a lot recently. Também é uma expressão de tempo do present perfect. Recentemente, eu não sei que recentemente é esse. Se faz muito tempo, se faz pouco. Ah, esse recentemente pode ter sido há 2 dias atrás, há 1 semana atrás. Isso é muito indeterminado, vamos dizer assim. Então, é present perfect. Então, para he eu uso has. E o verbo, o que ele precisa? Ele é regular, acréscimo do ED. Claire, an appointment at hairdressers yesterday. Yesterday, ontem, determinei tempo. Então, simple past. O verbo have, o passado dele é o had. Então, Claire had. Segunda coluna da lista de verbos. He is the most difficult customer. Ele é um dos mais difíceis clientes que eu tenho, né? No caso aqui. I have, eu preciso do have to, e eu preciso do ever junto. Então, eu já sei que é present perfect, né? Eu tenho que sempre lidar com ele. Então, aqui eu vou precisar, depois do I, preciso do verbo, que no caso aqui, para I é have. Opa.
ever, sempre. E o have na terceira coluna, tá? Eu tenho que sempre lidar com ele. Então, aí eu preciso duas vezes o have. Uma de auxiliar do present perfect pro I e... Carambola, né? E agora, na terceira coluna da lista de verbos. Ok? Sales, as vendas, né? Subiram, rise. Em 2001, se eu determinei o tempo, eu vou usar o simple past, rose. Puxa. But, o que aconteceu com elas em 2002? Elas caíram. O passado simples de falls fell. Ok? Então, as vendas subiram em 2001, mas caíram, né, de novo em 2002. We, aqui eu tenho last year, o ano passado. Então, nós assinamos um contrato. Então, we, acréscimo de ed. I feel really tired. Eu, né, me sinto muito cansado, né? Eu acabei de terminar o meu trabalho. Ah, é a ação que eu acabei de fazer, é present perfect, ó. Tem o just aqui. Então, para I eu uso have, just, e o verbo, que no caso aqui é o finish, com acréscimo do ed. Ah, então, eu acabei de terminar meu trabalho. Look at George, olha o George, que ele cortou o cabelo. Ah, então, aqui é o verbo have, não tá falando que ele cortou ontem, então é present perfect. Para he eu uso has, had. Ok, class? Eu fiz esse vídeo assim, né, com bastante cuidado para que vocês percebam, né, toda a parte da diferença. Prestem atenção, gente. Corrijam, façam com carinho para vocês entregarem na segunda-feira, ok? Essa matéria, ela é complexa, ela vai continuar, tá? E a próxima eu vou colocar até com uma música, espero que vocês gostem, para vocês verem a diferença aí do tempo do simple past e do present perfect, ok? See you guys. Bye bye. Kisses.